Bom dia, gente! Vamos agora para a nossa segunda live. Vamos entrar no tema relacionamento de casal. E vamos falar sobre esse tema durante toda a semana. E por onde a gente começa quando a gente fala sobre relacionamento de casal sob o olhar da constelação familiar, da constelação sistêmica? O primeiro passo é que o relacionamento do casal muitas vezes é a extensão do que a gente viu com os nossos pais. E aí que a gente entra. O que você viu, o que você viveu na sua infância sobre o relacionamento dos seus pais? Muitas vezes, aí a gente entra sobre as leis que regem a constelação, que eu falei ontem, o vídeo já subiu para o canal do YouTube, que é do pertencimento. Quando a gente fala sobre o pertencimento, muitas vezes nós presenciamos um relacionamento com o qual a gente não gostaria de viver. Muitas vezes um pai que trai uma mãe, ou uma mãe que se submete a um relacionamento abusivo, não necessariamente com agressão, mas algumas vezes com agressão. Ou um pai que é inferior, se sente inferior à mãe. E aí a gente reprova. Muitas vezes a gente reprova muitas coisas nesse relacionamento com os nossos pais. Só que o que acontece? Quanto mais a gente reprova, quanto mais a gente julga, mais a gente aproxima e a gente acaba repetindo. Então, às vezes eu tenho um pai muito autoritário, uma mãe que anulou a sua vida para viver a vida que o meu pai gostaria. E eu tenho um amor gigantesco pelo meu pai e julgo a minha mãe por ela ter se submetido a isso, por não ter tomado nenhuma decisão. O que acontece? Eu acabo me casando com um homem extremamente autoritário. Por quê? Porque eu tenho um amor cego, uma lealdade ao meu sistema familiar. E se a gente parar para olhar nas gerações passadas, o relacionamento dos meus avós eram iguais aos meus bisavós, todos os relacionamentos iguais, com um padrão de repetição. Por quê? Porque existia julgamento. E toda vez que você não aceita algo nos nossos pais, a gente faz com que nós repetimos, nós trazemos isso pra gente. Então é extremamente importante você olhar para esses relacionamentos dos nossos pais e primeiramente aceitar o que eles viveram são deles, não é nosso, não nos diz respeito, para que a gente consiga viver a transcendência e passar e ver o nosso relacionamento. Por isso, quando a gente quer ver um relacionamento saudável, ter um relacionamento saudável, o primeiro ponto é o quê? O primeiro ponto é realmente se desconectar da história dos nossos pais, respeitar, honrar, receber tudo que eles fizeram por nós. Porque quando a gente não aceita o que os nossos pais fizeram por nós, nós buscamos no outro com que ele supra as nossas expectativas. Então eu sempre vou viver em um círculo, vou rodar, muitas vezes vou ficar pulando de relacionamento em relacionamento, porque eu não tenho essa aceitação paterna e materna, e vou projetar na outra pessoa o relacionamento que eu gostaria, porque está faltando aceitação, perdão em relação ao relacionamento dos meus pais. E aí, por questões de pertencimento, por necessidade de me sentir pertencente ao meu sistema familiar, o que eu faço? Eu vou acabar repetindo um padrão que veio da minha família. Então eu vou repetir um padrão, às vezes de relacionamento abusivo, às vezes de um relacionamento que tem traição, porque eu julguei tudo aquilo que eu vi no relacionamento anterior. Isso é muito comum acontecer em relação ao divórcio, por exemplo. Meus pais se divorciaram. Eu, em um determinado tempo da minha vida, vou me divorciar também pela necessidade do pertencimento. Isso tudo de forma inconsciente. Então, quando você se desconecta de todas essas dores que você viveu na sua infância, que você viveu em relação ao relacionamento dos seus pais e a forma como você lidou com esse relacionamento com os seus pais, você consegue se desconectar de todas essas dores
você consegue se desconectar de todas essas dificuldades para que você não repita tudo o que aconteceu. E vai fazer com que você tenha e viva um relacionamento diferente do que você viveu, do que você presenciou no relacionamento dos seus pais. Então, os nossos relacionamentos costumam sim ser uma extensão do relacionamento dos nossos pais. A gente precisa ter atenção se a gente não está repetindo um padrão, porque o primeiro ponto que a gente precisa ter é tomar consciência se existe um padrão que está sendo copiado pela necessidade do pertencimento. E quando você começa a observar se não tem nenhum padrão que está sendo copiado, e se você tomar consciência que tem, você precisa se desconectar. E o primeiro passo para a desconexão é aceitar aquilo no seu pai, aceitar aquilo na sua mãe, porque já aconteceu. Se você repetiu esse padrão, ele já aconteceu. Então você precisa aceitar para você começar a reconstruir a sua vida. Porque normalmente a gente copia o que a gente não aprova. Claro que existem padrões positivos, mas a gente acaba colocando ênfase naqueles padrões que são negativos, naqueles padrões que a gente não concorda, naqueles padrões que são destrutivos. Então, aceita, respeita. Eles vieram antes do que nós, eles fizeram o que eles conseguiram, o que eles tinham capacidade dentro do relacionamento e na criação. Então, a gente só pode aceitar e perdoar para que a gente consiga viver a nossa vida. Enquanto estivermos na posição de juízes, de julgadores, não vamos conseguir construir a nossa vida, não vamos conseguir viver a nossa vida e vamos ficar sempre repetindo aquele padrão, aquele padrão, aquele padrão. Então, o primeiro ponto que você precisa observar quando a gente fala de relacionamento é quais padrões você está repetindo, porque você está repetindo sim, a questão é de quais, e se esses padrões são destrutivos ou não, porque esses padrões estão conectados com o pertencimento. Então esse é o primeiro assunto quando a gente entra no assunto das 3 ordens do amor, as 3 leis que regem a constelação sobre o relacionamento de casal e sobre o pertencimento. Eu espero que tenha trago clareza essa pílula de conhecimento. Essa série de lives serão pílulas de conhecimento para você começar a tomar consciência para mudar a sua vida, mudar os seus relacionamentos. E o primeiro ponto é você entender como funciona, para você começar a fazer uma autoanálise. Hoje nós tivemos uma participação especial, coisa mais linda da minha vida, a Gaia, que estava aqui dormindo. Gente, então já vai pro YouTube agora esse vídeo. E um beijo. Eu tô só tava tirando o esmalte com essa live, né? Mas vamos lá. Amanhã a gente volta para dar continuidade. Nós vamos falar sobre a lei do dar e receber. O como essa lei ela interfere e influencia no sucesso do relacionamento. E a lei do dar e receber pode fazer com que o seu relacionamento tenha muito sucesso ou o seu relacionamento quebre por completo. Então não perca a live de amanhã. Um beijo e fica com Deus.